Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos apresentar aqui agora o rito da Santa Missa para aquelas pessoas que queiram santificar o domingo ou os dias de festa e não tenham acesso ao sacramento da Eucaristia, celebrado segundo todas as condições essenciais para que esse rito seja válido e legítimo, segundo a aprovação da Santa Igreja Romana. Então, por isso, nós podemos acompanhar hoje esse rito e vamos também fazer aqui, juntamente com a celebração desta missa, uma meditação para nós podermos nos introduzir na própria espiritualidade, na própria riqueza litúrgica do mistério da Santa Missa, que é, como nós sabemos pela doutrina católica, a renovação do sacrifício da cruz. Então você veja aí que o sacerdote vai preparando o cálice no início dessa celebração e depois ele vai começar as orações ao pé do altar, que representam uma preparação para entrar no santuário. Então a primeira coisa que se diz nesse rito desta celebração é a frase do Salmo 117. Confitemini Domino quoniam bonus. Quer dizer, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Então quer dizer que todo o rito está permeado pelas orações e pelos salmos. Então durante a procissão de entrada nós rezamos o Salmo 42 ou 43, dependendo da Bíblia. E depois de iniciar a missa, nós então começamos com o Salmo 117 e em seguida fazemos a confissão dos pecados. Então, se você lê o Salmo 117 ou o Salmo 118, ali você percebe que esse salmo descreve todos os sentimentos de Cristo ressuscitado. Então quer dizer que durante toda a celebração do mistério eucarístico, nós estamos diante da morte e da ressurreição. Então, a missa dá graças a Deus pela ressurreição e, ao mesmo tempo, oferece a Deus o sacrifício da cruz. Indulgentiam absolutione et remissione omnium peccatorum nostrorum, tribuat nobis onipotens et misericordias Dominus. Então, uma vez que o sacerdote reza o confiteor, ou seja, ele faz a confissão dos seus pecados juntamente com o ministro, então ele sobe ao altar pedindo ao Pai que o aceite dentro do Santo dos Santos. Então quer dizer que nesse momento em que o sacerdote passa da parte baixa para junto do altar, ele está simbolicamente representando Cristo que entrou no Santo dos Santos. Quer dizer, como aquilo que está escrito na carta aos Hebreus, ele então entrou no santuário, ou seja, a cortina foi rasgada e ele entra no céu para ter acesso ao Pai. Então ali o sacerdote vai rezar o introito da missa, que é um trecho tirado das Escrituras, que reproduz os sentimentos de Cristo naquela celebração. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Em seguida, o sacerdote então invoca a misericórdia de Deus, rezando Kyrie eleison, ou seja, Senhor, misericórdia. E quando se termina essa invocação da misericórdia de Deus, nós rezamos o hino do Glória a Deus nas alturas. Glorificamos-te, gracias agimus tibi, propter magna gloriam tuam. Domine Deus, ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostrum, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremos. Ecclesiam tuam Domine, miseratio continuata mundet et muniet, et quia sine te non potest salva consistere, tuus semper munere gubernetur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lexio Epistolae Beati Pauli Apostoli. Em seguida, quando nós lemos a leitura, é importante também perceber que essa leitura vai nos dar uma referência daquela festa, daquela liturgia que nós estamos celebrando. Então não é simplesmente um momento para ler a Bíblia ou para comentar alguma passagem da Bíblia, mas é para dar glória a Deus por causa daquela passagem da Escritura que está se cumprindo na medida em que se realizou o sacrifício de Cristo na cruz, ou na medida em que se realizou a glória da salvação dos santos, daqueles mártires, daqueles confessores, daquelas virgens, de todas aquelas pessoas que participaram da eleição de Deus e que entraram no céu na vitória que Cristo ofereceu para nós pelo seu sacrifício redentor. Então, uma vez que nós prestamos atenção nessas leituras ou nessas cartas dos apóstolos, nós acolhemos aquele ensinamento espiritual, aquele ensinamento moral, aquela doutrina que a igreja proclama ali, através da proclamação da palavra de Deus. Et in Cristo Iesu, in nomines generationes seculi seculorum. Amém. Timebum gentes nomen tuum Domini. E em seguida, nós continuamos fazendo esses atos de louvor e de adoração a Deus, sempre baseados na Sagrada Escritura. Então não existe nenhum canto, nenhuma passagem da Bíblia que é inventada ou que alguém vai ali improvisar. Mas tudo está totalmente inserido na Sagrada Escritura. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela se faz celebração. E a partir daquele momento, nós oferecemos o culto que Deus merece a partir da própria palavra que Deus pronunciou. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi. In illo tempore ibat Iesus in civitatem. E a proclamação do Evangelho se faz do outro lado do altar, para mostrar que nós passamos de um testamento para outro. Passamos das promessas para as coisas definitivas. Então, é ali, proclamando o Evangelho, que o sacerdote mostra que nós estamos em comunhão com o Filho de Deus. Então, nesse momento, a pessoa pode usar de um missal e ela vai, então, ler o Evangelho em pé, com muita reverência, e meditar nesse Evangelho. Porque a palavra de Deus, ela é apresentada para nós da forma mais luminosa, da forma mais perfeita, pela boca do Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Quia profeta maius surrexit in nobis, et quia Deus visitavit plebem suam. Então, uma vez terminado o Evangelho e tendo feito uma meditação desse texto,
nós vamos então rezar o credo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descende de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et tonum factus est. Crucifixus est iam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivus et mortus, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorato, et conglorificato, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Amém. Então, terminado o credo, Oremos. nós passamos ao rito do ofertório. Então, nesse momento, o sacerdote lê mais uma antífona, que também está aí proposta no rito da missa, tirada de uma passagem das Escrituras. Então, toda a riqueza doutrinal e espiritual que está contida na celebração da Santa Missa foi que deu a fecundidade à Igreja. Então, no decorrer dos séculos, à medida que a Igreja celebrou essa Santa Missa, nós vimos brotar na Igreja todos os gêneros de vocações e todas as graças e toda a beleza que se exprimiu no decorrer de todos esses tempos da civilização cristã. Então ninguém pode negar que a graça e o esplendor da Igreja Católica em todos os tempos está baseado nesse culto, nesta verdadeira adoração a Deus, que é expressa no rito tradicional da liturgia católica. Então o sacerdote oferecendo aí essas orações de ofertório, ele está colocando diante da Santíssima Trindade a hóstia pura que é depositada no altar para que seja oferecida uma vez que for consagrada no corpo e no sangue de Cristo. Depois, pronunciando o Salmo 25, o sacerdote lava as mãos, dizendo exatamente essas palavras, uma vez que ele representa Jesus Cristo. Então ele diz: eu lavo entre os inocentes a minha mão, e eu circundo o vosso altar, Senhor. Depois, ele repete aquelas orações que os companheiros de Daniel recitaram no exílio da Babilônia, quando diz: com o espírito humilhado e com o ânimo contrito, nós te imploramos, Senhor, que recebais esse sacrifício que é colocado diante da vossa presença. E ali então se faz a oração da secreta, que é a oração que acompanha o ofertório. Em seguida nós vamos partir para o prefácio. E o prefácio é um grande louvor a Deus Pai, é o ponto culminante da missa, onde nós vamos entrar na oração eucarística. Então por isso ele diz: corações ao alto, e façamos a Eucaristia ao Senhor nosso Deus. Quer dizer, demos graças ao Senhor nosso Deus. E ali começa então a oração do prefácio,
dando esse louvor a Deus Pai por causa de Cristo e convidando os anjos, os arcanjos, os tronos, as dominações, os principados e potestades, ou seja, todos os coros celestes, juntamente com os querubins e os serafins, a se unirem a nós num canto de louvor. Então é nesse momento que o céu se une à terra e que nós vamos, então, recitar ou cantar o Cântico dos Serafins, conforme está descrito no livro de Isaías, no capítulo 6. Ut in confessione vere sempiterneque deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur equalitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac serafim, que não cessant clamare quotidie, una E ali voce nós dizemos, dicentes, Santo, 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 Sancto, é o Senhor Deus dos exércitos. O Dominus céu e a terra estão cheios da vossa glória. pleni sunt celi, Hosana nas alturas. gloria tua. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana Benedictus nas qui alturas. venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. E agora, nesse momento, o sacerdote começa a oração eucarística. O rito tradicional romano prevê o cânon, ou seja, a oração fixa que foi estabelecida desde a época dos padres da Igreja. Então, o último que tocou nesse cânon romano foi justamente São Gregório Magno, para acrescentar Santa Cecília. Então, esta venerável oração eucarística foi composta diretamente por São Pedro e depois foi desenvolvida, foi traduzida para o latim, foi aperfeiçoada por Santo Ambrósio e chegou à sua confecção final, como nós dissemos, no século VI, através de São Gregório Magno. Essa oração é extremamente reverente e ela pede a Deus Pai que venha aceitar essa hóstia pura, esta hóstia santa, esta hóstia imaculada. Nesse momento, nós estamos pedindo por todos os vivos e todas as pessoas que nos pediram orações. Então nós colocamos essas pessoas diante de Deus e nós pedimos a Deus que conceda a cura, a paz, a proteção a todas essas pessoas que precisam nesse momento da nossa oração. É interessante também perceber que todo o cânon da missa deve ser pronunciado em voz baixa e silenciosa, devido à sacralidade daquelas palavras que são pronunciadas ali. Nós devemos então entender que todos esses ritos estão inspirados nos sacrifícios dos animais que eram realizados no Antigo Testamento. Então foi a partir dali que a Igreja estabeleceu a maneira destas celebrações, os paramentos, as rubricas, a reverência com que se trata todo o mistério, o incenso e tudo aquilo que se refere ao culto divino. E ele então ergue a hóstia, mostrando que Cristo nosso Senhor foi elevado na cruz para atrair a si todas as coisas. Em seguida, ocorre a consagração do cálice. O cálice contém o vinho, conforme nosso Senhor instituiu na Santa Ceia. E ali, esse vinho, a partir das palavras de nosso Senhor,
se torna o próprio sangue do Filho de Deus. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Então essas palavras sagradas, pronunciadas sobre o vinho, tornam então a substância do vinho modificada na substância do verdadeiro sangue de Cristo. E esse sangue de Cristo, então, é apresentado para adoração. E ali, os anjos se curvam e todos nós adoramos o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. E ali, nós prestamos a nossa homenagem de amor e de adoração. Em seguida, o sacerdote, com os braços em forma de cruz, continua a oração eucarística. De fato, a hóstia, estando separada do corpo, mostra ali que nosso Senhor Jesus Cristo morreu verdadeiramente sobre a cruz. Então, o sacerdote de braços abertos representa Cristo, que intercedeu ao Pai em nosso favor. Por isso o sacerdote pede a Deus que aceite aquele sacrifício como ele aceitou o sacrifício do justo Abel, o sacrifício do patriarca Abraão, que ofereceu o seu próprio filho, e também o sacrifício de Melquisedeque, que ofereceu pão e vinho. Todos eles eram figuras do sacrifício de Cristo que se realizou na plenitude dos tempos. E assim nós entendemos a riqueza do Antigo Testamento e podemos entender também a beleza da liturgia católica, que mostra o cumprimento de todas essas escrituras e atualiza no altar o sacrifício perfeito que foi realizado uma vez por todas no Calvário pela nossa salvação. Podemos também, juntamente com o sacerdote nesse momento, rezar por todos os defuntos. Na medida em que nós lembramos-nos das almas das pessoas falecidas, nós confessamos o dogma da existência do purgatório, que é, de fato, uma expressão muito bonita da misericórdia de Deus, que permite que aquelas almas que morreram e que ainda não estão preparadas para entrar no céu, consigam a purificação dos seus pecados depois da morte. Então, que Deus tenha misericórdia dessas almas e que pelo sangue de Cristo, que está ali no altar, essas almas sejam purificadas dos seus pecados e que elas alcancem a redenção, a paz e a luz eterna. E por fim, o sacerdote vai oferecer essa hóstia. Num ato final da oração eucarística, que diz: por ele, com ele e nele, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Porque toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus Pai. E essa honra e glória é oferecida a Deus Pai por Cristo, na unidade do Espírito Santo e através da verdadeira Igreja. Pois Deus recebe a oferenda da Igreja Católica, que é aquela que recebe diretamente de Cristo essa legitimidade de oferecer os dons e dádivas no altar sagrado de Deus. Uma vez então terminada a oração eucarística, nós rezamos o Pai Nosso, que é a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Quer dizer, livrai-nos do mal. Então, nesse momento, o sacerdote volta a falar em voz baixa e faz uma oração, pedindo a Deus que nos livre de todos os males. E ali, com a patena, ele faz alguns outros gestos simbólicos que nos permitem compreender que ele representa a pessoa do Filho de Deus encarnado, que ofereceu a sua própria vida em expiação dos nossos pecados. E ali chegamos ao momento em que a hóstia é partida. De fato, o primeiro nome com o qual a Santa Missa foi denominada foi justamente a fração do pão. E por que em todos os ritos da missa deve-se partir a hóstia ao meio? Para mostrar que Cristo, quando ele foi crucificado, ele foi destruído, ele foi completamente fraturado, ele foi destruído espiritualmente, podemos dizer assim, para ser para nós alimento, para ser a hóstia propiciatória de todos os pecados do mundo. E é por isso que nós dizemos, como disse São João Batista, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, tende piedade de nós. Então é interessante também perceber que o sacerdote coloca um pedacinho da hóstia dentro do cálice. Então, quando se une o corpo com o sangue novamente, através desse momento, desse gesto, que é presente ali no rito da missa, nós estamos com isso simbolizando a ressurreição. Então quer dizer que a missa, através desses ritos, vai passando por cada passo da paixão até chegar à ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então o sacerdote faz algumas orações diante de Deus, pedindo que lhe conceda as graças e as disposições necessárias para receber o sagrado corpo e o sagrado sangue de Jesus, e ele então faz a sua comunhão, unindo a sua alma com a alma do próprio Senhor. Então nós que estamos assistindo, podemos também, mais uma vez, fazer a confissão dos nossos pecados e em seguida ter uma disposição para fazer uma comunhão espiritual. Então, como fazer uma comunhão espiritual? Simplesmente abrindo seu coração para receber Jesus. Então você diz, ó meu Deus, eu creio, eu adoro, eu espero e eu amo. Eu peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E eu quero agora receber no meu coração, espiritualmente, Jesus Cristo, que é dado em comunhão, como alimento de vida e como graça espiritual para fortalecer a nossa alma na caminhada para o céu. Dai-me, ó Deus Pai Todo-Poderoso, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que venha agora na minha alma esta comunhão bendita, que eu recebo espiritualmente pela graça do Espírito Santo que está em mim. E que Deus possa, através dessa comunhão, aumentar no meu coração o amor e afastar do meu coração toda tibieza, todo sentimento de tristeza, de solidão, de desânimo e tudo aquilo que me impede de me unir a Deus. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra
e minha alma será salva. E o corpo e o sangue de Cristo, que nós acabamos de receber espiritualmente, possa permanecer sempre em nós e dar frutos para a vida eterna. Amém. Então, enquanto nós rezamos em silêncio, em profunda adoração, o sacerdote faz a purificação do cálice, rezando palavras de agradecimento a Deus, que nos permitiu participar desse convívio celeste. De fato, nesse momento em que a missa está encerrando, nós podemos perceber uma forte atmosfera de presença de Deus, da presença dos anjos, da presença de Nossa Senhora, que está sempre aos pés da cruz, que sempre fica junto de nós para nós vivermos profundamente essa união espiritual com o seu Filho. Então podemos dizer que o céu se une à terra e que todas as coisas que são feitas no rito da missa, mesmo que seja de uma forma simples e silenciosa, nos fazem entrar diretamente nessa dimensão espiritual de paz e de comunhão de amor com a própria Santíssima Trindade. Então, com respeito e reverência, o cálice é purificado e nós então vamos até o canto da epístola para rezar a antífona da comunhão, que por sua vez também vai ser tirada de passagens da Escritura. Então quer dizer que, como nós dissemos, toda a missa está permeada das passagens bíblicas que nos remetem à meditação do mistério que está sendo celebrado. Deus docuiste mea juventute mea, et tusque in senectam et senium, Deus ne derelinquas me. Então, de fato, o sacerdote faz a oração pós-comunhão e agradece a Deus por ter nos dado o seu Filho como nosso Redentor, como alimento de vida, como graça espiritual para a vida eterna. Então rendamos graças ao Pai, pelo seu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Domino nostro Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula. E agora então o sacerdote diz, terminando o rito da Santa Missa, Placia tibi Santa Trinitas, que quer dizer, seja do vosso agrado, Santíssima Trindade, o sacrifício que eu acabei de oferecer. Então é muito importante essa consciência de que dentro da liturgia católica verdadeira, o sacerdote oferece o sacrifício. É ele que vai ali na pessoa de Cristo, que sobe ao altar, e é ele que deve executar todo esse rito na presença de Deus Pai, para que as pessoas que estão participando recebam as graças desta missa. Então a nossa participação ativa na missa não significa nós estarmos falando ou nós estarmos dançando, mas significa nós estarmos unidos ao sacerdote que oferece. E no fim nós fazemos também uma saudação a Nossa Senhora para agradecer à Virgem Maria que deu para nós a carne, quer dizer que ela nos concedeu, através da sua maternidade virginal, a verdadeira humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo.
ora pro nobis Santa Dei Gente. E ainda é costume da Igreja terminar a Santa Missa com a ação de graças, lendo o Evangelho de São João, capítulo 1, que é o prólogo do Evangelho de São João. Então esse Evangelho é lido ali no fim da missa como ação de graças, desde o tempo em que a Igreja conseguiu superar a heresia dos arianos. De fato, os arianos ensinavam que nosso Senhor Jesus Cristo não era verdadeiro Deus igual ao Pai. Então, por isso, começaram a ler o Evangelho de São João, desde aquele tempo, no século IV, para mostrar para aquelas pessoas que estavam ali e que não acreditavam, que está bem claro, neste texto do Evangelho, no capítulo 1, que Jesus Cristo é o verdadeiro Verbo que já existia antes de ser concebido de Maria. E que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória de um unigênito que é nascido do Pai. Portanto, é muito importante nós meditarmos nesse Evangelho e trazermos a devoção e o amor a esse Evangelho que proclama a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, terminando a Santa Missa, o sacerdote, de forma recolhida, com o cálice nas mãos, volta para a sacristia e agradece a Deus numa oração silenciosa pelos dons que Ele nos concedeu. Então, nós também fiquemos em adoração e rezemos também agora o terço ou o rosário para ficarmos na presença de Deus e rendemos graças a Deus por todos os benefícios que Ele nos concede e pedindo por todas as intenções daquelas pessoas que nos pediram as suas orações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.